Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Amém. Irmãos, nós estudamos quinta-feira passada quem é Jesus. Pregamos domingo passado quem é Jesus. E continuaremos hoje falando quem é Jesus. Se alguém perguntar para você assim, qual livro da Bíblia nós podemos chamá-lo do livro das melhores coisas ou das coisas superiores? Que livro que você diria? Vou repetir a pergunta. Se alguém perguntasse para você, qual livro da Bíblia nós podemos chamá-lo do livro das coisas superiores ou das melhores coisas, qual livro você responderia? Oi? Apocalipse? Não. Hebreus. Hebreus é o livro das melhores coisas, porque apresenta Jesus superior a Moisés, aos anjos, ao sacerdócio do Antigo Testamento, aos sacrifícios do Antigo Testamento. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Nós iremos ater apenas nesses 4 versos. Nós iremos fazer uma exposição desses 4 versículos. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Irmãos, vamos prestar bastante atenção na leitura da palavra. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, fale conosco. Ó Pai, nós queremos e precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito, ó Deus, fale conosco. Unge os nossos lábios, unge os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração. E nos dê também, ó Pai, fidelidade na exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita por volta do ano 65 da era cristã, cerca de 32 anos após a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um fato que chama muito atenção é que essa carta foi escrita por causa de alguns motivos. E os motivos não eram muito nobres. Primeiro deles, era a segunda geração de crentes, que ao contrário da primeira geração, estavam abandonando a fé em Cristo Jesus. Por quê? A primeira geração aguentou duramente a perseguição, mas essa segunda geração de cristãos não aguentaram a perseguição, por isso estavam abandonando o cristianismo. Segundo motivo, muitos nem iam mais nos cultos. Prova disso, que o autor dos Hebreus vai dizer: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, visto que o dia se aproxima. Terceira coisa, muitos iam no culto,
mas não prestavam atenção na pregação da palavra, na exposição da palavra de Deus. É o que nós chamamos de ouvintes negligentes, usando um termo do apóstolo Tiago. Eles ouviam, mas ouviam de forma negligente a palavra de Deus. Quarto motivo, havia um grupo muito propenso ao desânimo. Eles estavam desanimados na fé. E nós sabemos, irmãos, que quando o desânimo bate, se nós não tomarmos cuidado, nós nos afastamos, nós retrocedemos. Alguém já disse, e eu concordo, que se o pastor ficar de pé, a igreja senta. Se o pastor sentar, a igreja deita. Se o pastor deitar, a igreja rola. Se o pastor for desanimado, a igreja é toda desanimada. Se os irmãos forem desanimados, nós iremos contagiar negativamente os mais novos e principalmente aquelas pessoas que estão chegando. Então, irmãos, desânimo é algo terrível e nós precisamos de tratar. Outros, quinto motivo, alguns não haviam crescido na fé, eram imaturos, crianças na fé. Não no sentido bom da palavra, não no sentido de criança que crê, que entrega, que pula nos braços do pai, mas criança no sentido de não saber absolutamente nada. Ou seja, eles ficaram estagnados, pararam. Sexto motivo, uma grande parte dos irmãos abandonaram a fé por causa da perseguição, mas tem um fator mais grave ainda, por causa dos padrões elevados da fé cristã. Porque nós sabemos que a fé cristã trabalha com padrões elevados. E muita gente não quer viver de acordo com esses padrões da fé cristã. Por exemplo, hoje em dia nós já temos ouvido por aí um evangelho esquálido. Esquálido é ralo, tá bom? Água com açúcar. Um evangelho onde pode-se tudo. Pode-se fazer de tudo. Outro dia eu vi um vídeo, na verdade eu vi uma chamada, eu não assisti o vídeo, daquela Tammy Gretchen sendo batizada e saindo da pia batismal e dando um beijo na boca da sua companheira. É o evangelho do pode tudo. Aceita tudo. Irmãos, e o objetivo desta carta, então, é acender uma centelha dentro da comunidade, para que o coração dos crentes possam arder novamente, pegar fogo novamente. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Nós precisamos que a centelha do Espírito se mova no nosso meio, para que ele possa fazer um fogaréu, né, Nedina? Um fogaréu de Deus na nossa vida. Dar uma avivada, uma esquentada boa na gente. E esses 4 primeiros versículos aqui, irmãos, eles apresentam os temas centrais que a carta vai tratar em todos os seus 13 capítulos, se não me falha a memória. Olha aí para mim, Lúcio, se são 13 capítulos mesmo. Por quê, irmãos? Primeiro, porque essa carta vai dizer o tempo inteiro que o Deus que nós servimos é um Deus que fala. É um Deus que se comunica
com o seu povo. Segunda coisa, fala especificamente através de uma pessoa, Jesus Cristo. E fala da obra, é 13 capítulos mesmo, dessa pessoa. Então, este livro, se você pegar para fazer um resumo, você pode dizer o seguinte: Hebreus nos mostra um Deus que fala por intermédio de Jesus e fala da obra de Jesus. Essas três coisas são a síntese, o resumo da carta aos Hebreus. Então o texto começa com uma afirmação bem interessante. Olha comigo no verso de número 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, primeiro, existe um Deus, e a nossa consciência atesta sobre isso. A natureza ao nosso redor aponta para uma criação inteligente. Alguém já disse que a natureza mostra de forma clara as digitais de Deus. E é verdade. A Bíblia nos mostra a ação de Deus na história. E Jesus nos revela o ser de Deus. Então, irmãos, Deus existe, a natureza nos fala de forma linda, bela, o Salmo 19 nos fala muito bem sobre isso. A nossa consciência nos fala a respeito de um Deus. Quer dar um exemplo? Você pode pegar uma criança de 6 meses até 1 ano de idade. Ela já sabe fazer chantagem, ela já sabe esconder as coisas, ela já tem noção de certo e errado. Por quê? Porque a consciência nossa, ela foi programada para mostrar que tem um Deus moral, um Deus que rege, legisla sobre a humanidade. Sobre a humanidade. Agora, irmãos, preste atenção. E partiu de Deus se comunicar conosco. O texto diz: havendo Deus outrora falado, se revelado a nós. Foi Deus que se deu a conhecer. Partiu de Deus. Adão, aonde estás? Foi Deus que desejou se comunicar comigo e com você. Sendo assim, irmãos, não cabe indagações, elucubrações, especulação, filosofia, de jeito nenhum. Deixemos Deus falar e obedeçamos a voz dele. Ele quer falar, ele está falando, cabe a nós ouvirmos e cabe a nós obedecermos. Agora, olha que coisa muito interessante, irmãos. Olha o que diz o texto aí. Diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Irmãos, o que significa que Deus falou de muitas maneiras? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus falou através de quê? De visões, de sonhos e através de falas dos seus profetas. Deus falou de várias maneiras e muitas vezes. Só que tem um detalhe: Ele não nos falou tudo. Diz que no Antigo Testamento, Ele falou de muitas formas, por meio de muita gente, mas não nos falou tudo. Por quê, irmãos? Porque Deus foi se revelando de forma progressiva.
Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando Adão peca, ele faz para si uma roupa ecologicamente correta, de folha. Mas Deus faz para ele uma roupa de quê? De couro. Irmãos, naquela época ainda não tinha morte. Então, alguém teve que morrer ali. Então, um animal foi sacrificado ali. Para quê? Para cobrir o quê? O pecado de Adão, a nudez de Adão. Isso aí já apontava para quem? Para Jesus Cristo. Aqueles cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Alguns personagens do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com Camilo outro dia, eu preguei aqui, domingo retrasado, domingo passado, o Camilo falou sobre o eunuco aqui na escola dominical. Irmãos, lá em Deuteronômio, diz que o eunuco não poderia participar do culto. Mas lá em Isaías já diz que o eunuco não teria vergonha, pois poderia participar do culto. Revelação progressiva. Em Jesus, ele fez parte da igreja de Jesus. Então, irmãos, a revelação que nós tínhamos no Antigo Testamento é autêntica, mas era esporádica e fragmentada. Para nós entendermos o Antigo Testamento, é necessário nós olharmos para frente, para o Novo Testamento. A pergunta é, e para nós entendermos o Novo Testamento, é necessário nós olharmos para trás. Deixa eu dar para você aqui uma ilustração. A lei diz para você o quê? Você é pecador. Você precisa de quem? De Jesus, porque Ele é o remédio de Deus. Então, a lei te joga para Jesus, para a salvação. Aí Jesus manda você para a lei, para a santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, como que Deus falou? Muitas vezes, de várias maneiras. Quando? No passado. Para quem que Deus falou aí? Olha aí. Aos pais. Por quem? Pelos profetas. Mas logo depois, no verso 2, aí diz o quê? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, se Deus falou de forma fragmentada, de forma ainda não tão clara no Antigo Testamento, agora Deus fala de forma plena e definitiva por intermédio de quem? De Jesus Cristo. E o autor de Hebreus vai dizer que tudo que nós temos no Antigo Testamento, nós podemos chamar de sombra. Agora, irmãos, pensa bem. Eu estou chegando aqui na igreja. Vocês não me viram ainda, mas vocês viram o quê? Uma sombra sendo projetada. E significa o quê? A pessoa está chegando. A sombra é real. A sombra tem carne, osso, fala. Não. Mas a sombra diz o quê? De forma muda. Existe um ser chegando. O Antigo Testamento, sombra. Jesus é a realidade. O que nós temos no Antigo Testamento? Sombras. O que nós temos agora é realidade. Então a pergunta é: quem é Jesus? Jesus é o ápice da revelação de Deus. Vamos ver comigo de novo o verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quem é o ápice da revelação? Jesus. Não é Moisés.
não são os profetas, é Jesus de Nazaré. Ele é o ápice da revelação de Deus. Nele a revelação não é fragmentada, ela é completa. Em Jesus a revelação não é mais temporária, ela é eterna e permanente. Nele ela não é preparatória, mas ela é final. No Antigo Testamento, a revelação era preparatória, preparando para a vinda do Messias. Em Jesus ela é final. Ela é superior, pois nenhuma outra virá. Por que a revelação em Jesus era superior? Porque nós não temos uma terceira revelação. Os mórmons dizem que tem. Os adventistas do sétimo dia dizem que tem, Ellen White. Os mórmons dizem que é Joseph Smith. As testemunhas de Jeová também. Mas nós não temos. Jesus é a derradeira. É a última revelação. Irmãos, eu queria que nós prestássemos atenção aí no versículo 3. Olha aí. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, se tornando tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A pergunta é uma pergunta retórica. Quem? Ninguém. Agora eu queria que você fosse para o capítulo 3 comigo, por favor. E eu queria que você prestasse atenção a partir do verso 1 até o verso 6, tá bom? Olha comigo aí. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o quê? Percebam que apóstolo aí está escrito com o quê? A maiúsculo ou minúsculo? Este apóstolo que é Jesus, tá, irmãos? A palavra apóstolo significa enviados. Nós temos 3 tipos de apóstolo. O apóstolo, Jesus, os 12 mais Paulo e os missionários. Valdomiro não. Valdomiro não. Tá bom? Valdomiro não. Este aqui é Jesus. E sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Está parecendo que está comparando Jesus com Moisés, não parece? Vamos continuar lendo a leitura. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel, não era? Está aí. Em toda a casa de Deus. Como o quê? Oi? Servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como quê? Qual a diferença de Jesus para Moisés? Oi? Jesus é filho. Moisés é o quê? Moisés é como nós. Servo. Nós também somos filhos, mas Jesus filho no sentido singular. Nós somos adotados em Cristo. Então, irmãos, Jesus é o ápice da revelação. Irmãos, quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, apareceram 2 pessoas muito respeitadas dentro do judaísmo. Quem se lembra o nome dos 2? Moisés? Ótimo. Então vamos aqui. De um lado, seu Moisés. Do outro lado, seu Elias.
Quando nós falamos em Moisés, nós pensamos em quê? Lei. E quando nós falamos em Elias, profecia. Quando Pedro, João e Tiago viu Moisés, bam, bam, bam. Elias, bam, bam, bam. Jesus, qual foi a ideia deles? Vamos fazer 3 tendas. Se eles queriam fazer 3 tendas iguais, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus, significa que Pedro, João e Tiago, eles estavam cometendo um equívoco enorme. Qual equívoco? Nivelar, não é isso? Moisés, Elias e Jesus. Aí, a trindade aí. Estou falando, estou ironizando, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Estou ironizando, tem que entender. Aí, irmãos, o que Deus fez? Não, pode fazer, é isso mesmo. Vocês têm razão. O que Deus disse? É isso aí. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Não é Moisés e nem Elias, porque nele se cumpre a lei e as profecias. Ele é o ápice da revelação de Deus. Ele é maior do que todos e do que tudo. Quando ele foi batizado, uma voz vinda do céu disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, tenho o maior prazer. Não foi dito isso a Moisés, não foi dito isso a ninguém. Foi dito isso a quem? A Jesus. Irmãos, não dá para nós sermos cristãos e ficarmos pregando e não falarmos de Jesus. Se nós somos cristãos, temos que falar de Cristo, porque a Bíblia inteira fala dele. E já tem um estudo de quinta-feira passada que eu não tinha. Próxima quinta-feira, não preparei ainda, mas eu vou mostrar que a Bíblia inteira fala de Jesus. Agora, ora por mim para eu preparar o esboço. Né, Marquinhos? Isso aí. Quinta-feira que vem. Tá bom? Irmãos, e ele vai dar 7 provas aí que Jesus é superior a tudo e a todos. Primeiro, ele vai dizer que Jesus ele é herdeiro. Verso de número 2. O que significa herdeiro aí? Tudo que pertence ao Pai, pertence a quem? Ao Filho. Tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. Ele é a coroa, o clímax e a consumação da história. Segunda coisa, diz o texto aí, que ele é o Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas. Irmãos, Jesus não é só o responsável pelo começo. Ele é responsável pelo meio e pelo fim. Irmãos, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata, sustentando todas as coisas. Irmãos, Colossenses 1,16 vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Outra coisa, irmãos, diz que ele é aquele que revela a Deus como Deus é. Olha o verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Irmãos, você quer saber quem é Deus? Eu já falei isso outro dia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Está lá. Como Deus agiria? Estude Mateus, Marcos, Lucas e João. Irmãos, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o quê? Que só ele consegue irradiar a luz de Deus. A luz que manifesta a glória de Deus. Só nele há perfeição. Só nele há majestade. Volto ao que eu disse aqui, não sei se foi domingo ou retrasado.
C.S. Lewis, ou Jesus era doido, mentiroso ou Deus? Eu creio que ele é Deus. Ou as pessoas acreditam que ele é Deus, ou as pessoas estão dizendo, ele é mentiroso ou doido. Não tem uma quarta opção. Irmãos, essa palavra aqui, expressão exata, ela é muito interessante. Quando você pegava uma moeda naqueles dias, o imperador era muito exigente. O que nós tínhamos em uma moeda? O rosto do imperador. Então, toda hora que alguém pegava a moeda, via o rosto de quem? Do imperador. Então, quando ele pegava uma moeda e tinha o rosto do imperador, ele identificava na hora. Esse aqui é o imperador. Quando o autor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus, é a mesma expressão usada numa moeda. Está dizendo assim, quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. É a mesma coisa. César na moeda. É César. Identificou. Só que em Jesus é mais forte, a expressão exata, que na moeda ainda não saía bem feita, mas exata. Eu olho para Jesus, eu vejo Deus, o soberano, o que preside, aquele que determina. Mas diz também que ele é o sustentador de todas as coisas. Olha comigo o verso 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Irmãos, Jesus não apenas criou, ele administra toda a criação. Toda a criação. Irmãos, um exemplo muito bobo. Foi os cunhados da Aline que fizeram este púlpito. Eles fizeram, mas eles não determinam o que é feito neste púlpito. Nós que determinamos. Vamos supor que isso aqui seria Jesus que fez isso aqui. Ele fez isso aqui e ele determina 100% tudo que é feito aqui. Isso me lembra um texto que nós somos apaixonados por ele, e devemos ser. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque ele cria e ele governa. Diz também, irmãos, que ele é o Redentor. Olha aí comigo, irmãos, olha que nós estamos mastigando o texto aí, tá? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Irmãos, ele criou, ele sustenta e ele também redime. Então, eu pego o Ronaldinho é crente, ele é convertido. O que Deus é para o Ronaldinho? O criador do Ronaldinho, o sustentador do Ronaldinho, o legislador do Ronaldinho e aquele que redimiu o Ronaldinho. Então, quando alguém diz assim, você quer receber a Cristo como seu Salvador? Está errado. Você quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele vai ter que legislar sobre a sua vida, ele vai ter que presidir sobre a sua vida. Irmãos, uma coisa é você ter Cristo, o Espírito Santo, residindo na sua vida. Outra coisa é presidindo. Jesus não é a rainha da Inglaterra, que tem um título, mas não manda em nada. Ou ele é o salvador da sua vida, ou ele não é nada. Ou ele é senhor da sua vida, ou ele não é nada. Mas também, irmãos, ele domina sobre todas as coisas. É o sexto ponto. Se você está anotando, olhe comigo. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, todas as vezes que aparece a expressão sentado à direita, direita é lugar de autoridade. Tá bom, irmãos? Vocês se lembram
Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Jesus de pé à direita de Deus. Quando João estava na ilha de Patmos, ele viu João à destra de Deus. Significa o quê? No controle de todas as coisas. Por que nós temos uma visão muito errada de Jesus? Cultura. Irmãos, como que Jesus nos é apresentado? No Natal. Onde ele se encontra? Num presépio. Totalmente frágil. E não estou desrespeitando ela, pelo amor de Deus. Ela não tem culpa de nada. Pelo contrário, ela disse, fazei tudo que ele vos disser. Quem é a heroína da história? Maria. Na Semana Santa, como que Jesus é apresentado para a gente? Numa cruz, todo ensanguentado. Quem está aos pés da cruz segurando a onda? A mãe dele. Na ressurreição, aí tem que ser ele, mas isso aí a gente nem liga para a ressurreição. Vai comer chester, frango e tudo. Irmãos, só o fato de nós nos reunirmos no domingo significa que nós cremos na ressurreição. O fato de nós comemorarmos o Natal é prova que nós cremos na ressurreição. Por quê? Você vai comemorar aniversário de defunto? Ô, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas eu não lembro o dia que pai morreu mais. Eu também não lembro o dia que mãe morreu. E não me interprete mal. Não faço questão nenhuma de lembrar. Pai parece que foi em dezembro, né, Moisés? E mãe parece que foi junho ou julho, eu não sei. Mas não sei o dia, não me pergunte. Mas eu sei o dia que eu fui ordenado pastor. Dia 3 de dezembro. O dia que eu me converti, de 28 de julho. O dia que eu casei, foi quando mesmo, Zé? Brincadeira, gente, eu lembro. Foi em setembro, né, Moisés? Então, eu já falei 6 pontos. Eu falei que são quantos? 7. Agora, vamos lá. Elevado. Olha aí. Tendo se tornado são superior aos anjos, que herdou o mais excelente nome do que eles. Perceberam, irmãos? Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que os profetas, e ao contrário deles, ele não é servo, mas filho. Eu queria que você me acompanhasse com a sua Bíblia na mão. Olha aí, ó. Aqui, ó, antes de começar o verso 5, está escrito o que na sua Bíblia? Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Vamos lá. O capítulo de número 2. Antes do verso 5. Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Antes de começar o capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. Capítulo de número 4. Antes de começar o verso 14, Jesus, o sumo sacerdote, compadece de nós. Antes de começar o verso 5, o capítulo 5, verso 1, Cristo é superior ao sacerdote da antiga aliança. Antes de começar o verso 4, o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Antes de começar o verso 20 do capítulo 7, Cristo, sacerdócio único e perfeito. Antes de começar o capítulo 8, a antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Antes de começar o capítulo 9, tudo é da título dado para a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não estou dizendo que isso é canônico, não. É para nos ajudar, tá, irmãos? Os ritos, ofertas, sacrifícios mosaicos eram perfeitos, não é isso? Ou imperfeitos? E imperfeitos. Antes de começar o verso 11, o sacrifício de Jesus não se repete, então não tem missa. A palavra missa significa sacrifício. Toda missa é uma repetição do sacrifício de Cristo.
Vamos lá, antes de começar o capítulo 10. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Antes de começar o verso 19, capítulo 10. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Agora, olha o verso 19 aí do capítulo 10. Tendo, pois, intrepidez, coragem para entrar no Santo dos Santos. Antigamente podia entrar no Santo dos Santos, Heredina, mas agora nós podemos porque pelo sangue de Jesus. Olha o que diz o verso 20. Pelo novo e vivo caminho. Aí, irmãos, é só você ler a carta aos Hebreus. Então, irmãos, estou caminhando para o fim. O escritor de Hebreus descreveu o Filho de Deus como o profeta por meio do qual Deus falou. Definitivamente. Segundo, o Criador do universo. Mas sim, você tem o privilégio de ter o esboço em casa, mas pode anotando aí também para aprender mais, né, filho? Estou brincando. Para quem não sabe, é minha filha mais nova e o esposo dela, Joshua. Meu melhor genro, que mora fora do Brasil. Não é? Terceiro, ele é o herdeiro de todas as coisas. Elenai é o que mora no Brasil, pode falar com ele assim. Quarto, o representante do ser de Deus. Quinto, sustentador de todas as coisas. Sexto, o sacerdote que trouxe a purificação perfeita pelos pecados. E o rei que se assentou em seu lugar de honra. Irmãos, dá para ficar vendo Jesus que estão pregando na televisão? Você vai me desculpar, mas não dá não. Esse Jesus esquisito que eles pregam na televisão não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Vocês vão me desculpar, mas não dá. Não dá para ser o Jesus dos espíritas. É um anjo iluminado. É um ser que evoluiu. Não dá. Dá para ver Jesus como os muçulmanos veem, um bom profeta? Não dá. Dá para ver como algumas igrejas evangélicas têm apresentado Jesus como um caixa eletrônico? Não dá. Ou a gente vê Jesus como a Bíblia diz que ele é, ou Jesus nosso, desculpa, não vai ser Jesus, vai ser Jesus. Não vai ser Jesus. Você vai expulsar demônio em nome dele, o demônio vai dar em você uma coça, vai. Termino. Irmãos, ao combinar essas três palavras importantes, superior, perfeito e eterno, que é o que apresenta Jesus aqui, descobrimos que Jesus Cristo é a vida cristã que oferece. O que a vida cristã oferece são superiores, pois essas bênçãos são eternas e nos dão uma posição privilegiada de filhos de Deus. Pega essas três palavras, superior, perfeito e eterno, e aplica isso à nossa vida, aí nós vamos entender a nossa posição em Cristo Jesus. Agora, irmãos, Jesus, ele é chamado de profeta. O que vocês acham? Na Bíblia? É. Mas ao mesmo tempo que Jesus é profeta, é chamado também de quê? Da profecia. Jesus é o profeta e ao mesmo tempo a profecia. Isso significa o quê, irmãos? É o meio pelo qual Deus fala conosco hoje. Deus pode usar outros meios? Pode. Mas tem que ser autenticado pelas Escrituras. Deus mandou dar uma pirueta aqui no meio da igreja. Dá a pirueta, depois de acabar o culto, todo mundo foi embora, Lúcia passou a chave ali. Jesus é o nosso sacerdote, a Bíblia diz isso? Diz, mas Jesus também é oferta pelo pecado. Olha que Jesus é a soma das duas coisas. Ele é o sacrifício e ao mesmo tempo sacerdote. Isso significa o quê? Que a única forma de nós nos aproximarmos de Deus é por intermédio de Jesus. Ronaldinho, é Jesus quem fala? É Jesus que nos aproxima de Deus, mas Jesus é apresentado como rei. Sim,
Mas ele é apresentado como servo também? Sim. E significa o quê, irmãos? Por meio dele é que você e eu fazemos parte de um reino e não de um império. E aqui eu termino fazendo a diferenciação. A Bíblia diz que Satanás tem um império e que Jesus tem um reino. Se alguém perguntar para você agora, qual a diferença de um reino para um império? O que você responderia? Os romanos tinham império ou reino? E império é algo que você toma pela força. É algo que não é seu por direito. O diabo não tem reino. O diabo tem um império, império das trevas. Jesus tem um reino. Por que reino? Reino é algo que você herda por direito, né, dona Luzia? Então o reino é dele, por direito. E ele deu a todos nós. Então, irmãos, quinta-feira que vem, nós vamos estudar que a Bíblia toda fala de Jesus. Eu não vou mostrar nos 66 livros, vai demorar muito. Mas eu vou fazer um resumão aqui. Tá bom? Vai ser um provão. É provão que falava? Isso mesmo, quando a pessoa... Antes do cursinho, tinha o quê? Uma aula. Como é que chamava aquela aula? Oi? Aulão. Irmãos, então vai ter um aulão. Não é? Próxima quinta-feira, aulão. Ó, vai durar o mesmo tempo, vai acabar 8h30, mas vai ser um aulão, tá bom? Ô Lúcio, vem aqui e ore, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de passarmos essa parte da noite aqui estudando a palavra dEle. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra escrita, nos deixou Cristo, a palavra viva do Senhor, ó Santo Deus, que mostra quem o Senhor é, o Teu amor para com a gente, ó Santo Deus eterno. Deus, que essa palavra, ó Santo Deus, adentre em nossos corações e mente, que ela tome as nossas vidas, ó Santo Deus eterno, e que nós possamos vivê-la para expressar ao mundo o Senhor, ó Santo Deus. Ó Deus eterno, que essas palavras não passem de um ouvido pelo outro, mas que ela entre em todo o nosso ser, ó Santo Deus, porque é uma palavra viva, palavra que alimenta, palavra que nos sustenta, ó Santo Deus. E é uma palavra, e é a palavra que nos dá esperança. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela pessoa de Jesus Cristo que o Senhor enviou, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e vive eternamente. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.